Introdução à álgebra. O que é álgebra? A álgebra é a parte da matemática elementar que generaliza a aritmética introduzindo variáveis. No caso aqui, variáveis é o quê? Valor desconhecido representado por letras do nosso alfabeto, que representam os números. A palavra álgebra é de origem árabe al-jabar, que significa restituição. O que vem a ser uma sentença matemática fechada, que não apresenta valor oculto. Então, uma sentença matemática fechada é aquela que não apresenta valor oculto. Exemplo, 6 mais 7 é igual a 13, não apresentou nenhum valor oculto. Já a sentença matemática aberta é aquela que apresenta valor oculto. Exemplo, x mais 8 é igual a 15. Quem é x? Que valor x assume que somado a 8 é igual a 15? Então, tem um valor desconhecido, um valor oculto, representado pela letra x. Logo, essa sentença matemática é aberta. A maior que 89. Quem é A? Qual é o valor de A? Só sabemos que ele é maior que 89. Então, A está representando um valor oculto. Então, essa sentença também é uma sentença matemática aberta. Toda sentença matemática aberta é aquela que vai apresentar variáveis, no caso, letras, representando um valor desconhecido. E sentença matemática fechada é aquela que nós já trabalhamos no nosso dia a dia desde o primário, que não apresenta valor oculto. Expressões literais. São expressões que construímos quando passamos uma sentença da linguagem corrente para a linguagem matemática. Mas o que vem a ser a linguagem corrente? A linguagem corrente é a nossa linguagem do cotidiano. Então, nós vamos tirar da nossa linguagem do cotidiano com palavras e passar para a linguagem matemática com números. Linguagem corrente, expressão matemática. Aqui nós temos alguns exemplos. O dobro de um número. O que vem a ser o dobro de um número? 2 vezes um número. Que número é esse? No caso, x. O triplo de um número. O triplo de um número é 3 vezes esse número, mas eu não sei que número é esse. E chamamos ele de x. Nesses exemplos aqui, em todos esses casos, nós chamamos o valor desconhecido de x, mas ele pode ser representado por qualquer letra do alfabeto. A metade de um número. Se fala metade, logo ele está sendo dividido. E se é metade, é dividido por 2. A soma de 5 com um número. Então, nós temos a soma do número 5 com outro número, mas eu não sei que número é esse. Então, ficou 5 mais x. A soma de um número com 6. A soma de um número com 6 é x mais 6. A diferença entre um número e 3. Sempre que se fala diferença, está se referindo à subtração. Então, a diferença de um número e 3 é x menos 3. O quadrado de um número. Se fala ao quadrado, logo eu vou ter esse número elevado ao expoente 2, ao x elevado à segunda potência. Raiz cúbica de um número. Raiz cúbica. Então, é uma raiz de índice 3 de um número. Não sei que número é esse, chamamos ele de x. A diferença entre o quádruplo de um número e 3. A diferença, subtração. Quádruplo de um número, 4 vezes esse número. E 3, o número 3. A soma, o dobro da soma entre um número e 7. Então, nós temos que é 2 vezes a soma de um número com 7. Então, 2 vezes, abre parênteses, a soma desse número com 7 é x mais 7. Expressões literais. Termos de uma expressão algébrica ou literal. Vem a ser o coeficiente numérico ou parte numérica. E a parte literal,
as letras. Então, sempre que falamos em coeficiente numérico, o coeficiente é a parte numérica, como o próprio nome fala, o coeficiente numérico. Numérico vem de quê? De número. Parte literal é referente às letras, ó, literal vem de letras. Então, sempre que se fala parte literal, é referente às letras. Observem os exemplos. Menos 10y, menos 10y, coeficiente numérico, menos 10. Parte literal, y. Menos 5xy ao quadrado, coeficiente numérico, menos 5. Parte literal, xy ao quadrado. 4x ao quadrado, y ao quadrado. Coeficiente numérico, 4. Parte literal, x ao quadrado, y ao quadrado. BC, coeficiente 1. Por que 1? Quando não aparecer nenhum valor numérico entre ou antes das letras, isso quer dizer que é 1. Por que 1? Porque 1 vezes BC não vai alterar o valor de B nem de C, pois 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. O número 1, no caso, ele é neutro, ele não altera nenhum valor. Parte literal, BC. Detalhe, observem que aqui, ó, antes de um número e uma letra, antes de uma letra e outra, não apareceu nenhum símbolo, nenhum sinal. Isso quer dizer que está multiplicando, pois quando estão se multiplicando, eu não preciso estar colocando o sinal de multiplicação entre eles. Então, aqui seria o quê? Menos 10 vezes o valor de y, menos 5 vezes o valor de x, vezes y ao quadrado, 4 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado, b vezes c. Termo semelhante em uma expressão algébrica. O que vem a ser o termo semelhante? São semelhantes quando possuem a mesma parte literal. No caso aqui, letras. Então, quem é semelhante a quem? As letras são semelhantes a outras letras, mas da mesma família. Vamos analisar aqui, ó. Exemplo: 5x mais 2y menos 4x mais y menos z. Observem que, ó, quem é semelhante a 5x? O 4x, porque eles têm a mesma parte literal, eles possuem a mesma letra, ó, x, x. Quem é semelhante a 2y? No caso aqui, 1y, porque eles possuem a mesma parte literal y. E z, nesse caso, não é semelhante a ninguém, pois não possui nenhum outro valor aqui, sendo acompanhado pela letra z. Então, nesse exemplo, nesta expressão algébrica aqui, 5x é semelhante a 4x, 2y é semelhante a y, e z não tem termo semelhante nessa expressão. O que é uma expressão algébrica? E valor numérico? Expressão algébrica são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. O que vem a ser valor numérico? Valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém quando adiciona as variáveis incógnitas em uma determinada expressão algébrica por valores numéricos e se efetuam as operações indicadas. Valor numérico em uma expressão algébrica. Para obter o valor numérico em uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo: primeiro, substituir as letras por números reais dados. Segundo, efetuar as operações indicadas, devendo obedecer à seguinte ordem: resolve-se primeiro a potenciação, depois divisão e multiplicação e, por último, adição e subtração, respeitando a ordem que elas estão aparecendo. Importante,
convém utilizar parênteses quando substituir números negativos. Sempre que for substituir uma letra por um valor negativo, coloque esse valor dentro do parênteses para poder fazer o jogo de sinal. Exemplos: calcular o valor numérico de 2x mais 3 elevado a a, para x igual a 5 e a igual a menos 4. Então, eu tenho a expressão algébrica e eu tenho o valor de x e eu tenho o valor de a. Então, no lugar de x, nós vamos colocar o 5 e no lugar de a, nós vamos colocar o menos 4. Solução: vamos trocar x por 5 e a por menos 4. Veja, temos a expressão 2 vezes x mais 3 vezes a. Substituindo, então vai ficar 2 vezes 5 mais 3 vezes menos 4. 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes menos 4, menos 12. 10 menos 12. Por que menos 12? Porque mais com menos é menos. 10 menos 12. O 10 é positivo, o 12 é negativo. Subtração com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. E o maior módulo aqui é 12. Então, 12 menos 10, 2. 2 negativo. Detalhe, aqui, ó, não é 3 elevado a, é 3 vezes o valor de a. Segundo exemplo, calcular o valor numérico de x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Então, vamos trocar x por 5 e y por menos 1. X ao quadrado menos 7x mais y vai ficar, então, 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais, abre parênteses, menos 1. Fecha parênteses. 5 ao quadrado, 25. Menos 7 vezes 5, 35. Mais com menos, menos 1. Então, 25, podemos somar aqui, ó, os valores negativos, pois eles são semelhantes. Menos 35 é semelhante a menos 1. Então, 25 menos 36. Subtração com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, 36 menos 25, 11. E quem tem o maior módulo é 36, então o resultado fica negativo. Exemplo 3. Calcular o valor numérico de 2 vezes a mais m dividido por a mais m, para a igual a menos 1 e para m igual a 3. Então, já sabemos o valor de a e sabemos o valor de m. E sabemos também que o primeiro passo é substituir a letra pelo valor numérico dado na questão. Então, solução. Temos a expressão algébrica, que é 2 vezes o valor de a mais m dividido por a mais m. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3 sobre menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Subtração, adição com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. 3 menos 2, 1. Como 3 é o maior módulo e ele é positivo, o 1 fica positivo. Da mesma forma, embaixo. Adição com sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. 3 menos 1, 2. O maior módulo é 3 e ele é positivo. Então, resultado final, 1/2 positivo. Exemplo 4. Calcular o valor numérico de 7 mais a menos b para a igual a 2/3 e para b igual a menos 1/2. Então, solução, vamos pegar a expressão algébrica, substituir os valores dados para cada variável, no caso aqui a e b,
e calcular. Então, 7 mais A menos B vai ficar 7 mais 2/3 menos 1/2. Então, ficou 7 mais 2/3 mais 1/2. Por quê? Menos com menos, mais. 42 mais 4 mais 3 sobre 6. Por quê? Vamos voltar bem aqui, ó. Em uma adição de número inteiro com fração e mais outra fração, observem que os denominadores aqui, ó, são diferentes. E sempre que os denominadores são diferentes, nós temos que primeiro tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Após determinar o MMC, pegamos esse novo valor, dividimos pelo denominador antigo e multiplicamos esse resultado pelo numerador. Então, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 7, 42. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Somando todos os numeradores, 42 mais 4 mais 3 fica 49. No caso, então, 49 sextos. Outro exemplo. A expressão que representa o perímetro do retângulo é. Vamos observar primeiro o nosso retângulo. Temos o lado maior, o seu comprimento ou a sua base, 4x mais 1. E a altura, ou sua largura, 2x mais 3. Sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro desse retângulo vai ser o quê? 4x mais 1, mais 2x mais 3, mais 4x mais 1, mais 2x mais 3. Organizando aqui, ó, os termos semelhantes e os valores numéricos, ó, termos semelhantes com a parte literal e somando os valores numéricos com os valores numéricos. Então, 4x mais 2x mais 4x mais 2x fica 12x, porque eu posso somar, ó, eu tenho 4x, 2x ou somente x, eu posso somar por quê? Porque eles são termos semelhantes. E 1 é semelhante a 3, então 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 3, 8. Então, a expressão para determinar o perímetro desse retângulo pode ser dada por 12 vezes x mais 8. Letra D. Sexto exemplo. A expressão da área é. Para determinar a área, sabemos que é a base vezes a sua altura. Então, no caso aqui, a base, 4x mais 1. A altura, 2x mais 3. Então, multiplicando, o 4x está multiplicando todos os valores do segundo parênteses. Então, ficou 4x vezes 2x mais 4x vezes 3. E o 1 também está multiplicando todos os valores do segundo parênteses. Então, é 1 vezes 2x mais 1 vezes 3. Multiplicando, ó, se eu tenho 4x vezes 2x, então nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, onde o expoente é 1. Então, eu vou só multiplicar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Vou repetir a base, que é x, e somar os expoentes. Então, 1 mais 1 fica x ao quadrado. Então, 8x ao quadrado, mais 4x vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. E fica 12 vezes o valor de x que nós não sabemos. Então, fica 12x. Mais 1 vezes 2x, 2x. Mais 1 vezes 3, 3. 12x eu posso somar com 2x, porque eles são semelhantes. Mas por que não é semelhante a 8x ao quadrado? Pois o x está ao quadrado, então
o expoente é diferente, então ele só seria semelhante a outro x ao quadrado. Então, somando aqui ó, os termos semelhantes, 12x mais 2x, 14x. Então, a expressão para determinar a área desse retângulo é 8x ao quadrado mais 14x mais 3.